Vamos lá, meus irmãos. Nosso restante de aula do nosso terceiro dia de introdução ao Antigo Testamento 2, a última parte, parte C, terceiro bloco. Então, vamos lá. Nós paramos isso, nós iríamos ler agora o que seria epigrama, né? Irmãos, percebam que essas questões, como eu falei há pouco, né? Estrutura literária de provérbios, formas literárias empregadas, impares, né? Em grupos, epigrama, soneto, monólogo dramático e acróstico, são quando nós dominamos um pouco ou conhecemos um pouco sobre a hermenêutica, facilita mais. Mas isso também, quem é linguista, gosta e consegue compreender, eu diria, consegue até trabalhar de uma forma bem legal. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ler? Leia para nós, Júnior, por favor. Epigrama é um provérbio ampliado que tem no seu âmago duas linhas, não necessariamente consecutivas, que expressa o pensamento aforístico, sendo que o restante é o seu suplemento ou expansão. Exemplo: contra as seduções dos pecadores. Geralmente alcança o seu objetivo por meio de afirmações sentenciosas, vigorosas ou satíricas. Antigamente era comum se colocar em algumas estátuas, em alguns monumentos, frases que seriam para nós como máximas. Sabe aquelas frases de sabedoria? Então isso é um epigrama. Seria mais ou menos isso. Tá bom, meus irmãos? Então, ele é dividido assim também de forma literária, tá bom? Aí aqui também o autor, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário sobre essas porções? Sobre o livro-texto? Sobre os outros livros que eu indiquei para vocês? De repente, os irmãos têm alguma anotação, algum comentário que gostariam de fazer? Tranquilo. Não? Joia, então vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui. O objetivo do livro de Provérbios. Alguém leia para nós, rapidamente. Aqui. O objetivo duplo é afirmado positivamente e sugerido negativamente. Primeiro, ensinar e focalizar os grandes benefícios que advêm aos seres humanos devido à mente disciplinada e ao modo de vida orientado por Deus e inversamente. 2. Advertir dos grandes perigos que resultam, inevitavelmente, por seguir os ditames da natureza ou paixões inferiores. Joia. Então a gente vê esses dois grandes, né, esses dois grandes objetivos que são sugeridos, né? E aqui no livro do Hill e do Alton, nós vemos que ele já começa o seu livro dando assim alguns conceitos básicos, que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, os provérbios ilustram princípios gerais, não promessas, o caminho da sabedoria conduz à vida, e a sabedoria leva à compreensão do princípio da retribuição. É claro que também no livro de Provérbios tem provérbios que são promessas, mas o foco principal não é esse, tá? E então, meus irmãos, concluindo assim o livro de Provérbios, eu queria trabalhar esses detalhes, né? E como a gente já falou, aí no finalzinho eu quero tentar fazer aquela pesquisa de caso aqui com vocês, tá bom? Tudo bem? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida sobre Provérbios? Não? Tranquilo? O autor, ele sempre vai tratar cristologia em Provérbios, né? Então, o livro de Provérbios, é claro, né, diferente de outros textos, de outros profetas, ele não trata, assim, diretamente da questão messiânica nos seus detalhes,
como, de fato, alguns livros bíblicos também não. Mas sempre o autor ele vai tentar trazer esse lado da cristologia em Provérbios. Ou seja, Provérbios não diz diretamente de Cristo, mas aponta como foi sábio o Cristo e como ele foi importante, né, na vida nossa e ele é importante na vida de cada cristão em cada período, tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá agora então para os demais livros, né? Vamos lá. Vamos agora falar do livro de Eclesiastes e de Cantares, tá bom? Deixa eu ler um artigo aqui que eu separei para vocês, do Cleide Francisco, sobre Eclesiastes, que eu achei muito legal. Eu falei, quero que os meus irmãos possam ouvir essas palavras, né? Sobre Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, chamado no hebraico de Kohelet, eu acho que essa é a pronúncia mais próxima, né? É um título tirado de sua sentença inicial, que seria Palavras de Kohelet. Ou seja, quando nós começamos a ler o livro de Eclesiastes, está palavras, vamos ler lá em Eclesiastes 1, que seria a tradução melhor para pregador. Vamos ver aqui. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, essa palavra, Kohelet, vem de pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Nas versões no grego e no latim, é chamado Eclesiastes. Olha que interessante, por que ele é chamado Eclesiastes? A palavra eclesia era uma palavra utilizada pelos gregos quando eles se reuniam nas praças para fazerem os seus ajuntamentos e os seus debates. Assembleia. As suas assembleias. Então, eles faziam uma eclesia. E ali eles faziam as assembleias, tinham seus debates, tinham seus fóruns. E Jerônimo tenta explicar, dizendo que, no grego, chama-se assim uma pessoa que reúne a congregação ou eclesia. Simaco dá um título que provavelmente é melhor traduzido como vendedor de provérbios. Olha que legal esse título. Eclesiastes seria o vendedor de provérbios, ou aquele que vende e divulga provérbios. Martinho Lutero dá abertamente o nome de o pregador Salomão. As versões modernas intitulam de Eclesiastes ou o pregador. Lutero chamava o pregador Salomão. Por isso que deduzimos também que Eclesiastes foi escrito, pela maneira em que ele foi escrito, e principalmente pelos últimos capítulos, quando ele fala sobre que é futilidade, que tudo é correr atrás do vento, por Salomão, depois que ele passa por todas as suas experiências, e ele cai em si, e ele vê o que ele fez. Então, tem a ver? Tem. Então, nós acreditamos nisso. Então, a raiz de Kohelet hebraica significa chamar ou reunir. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Ok. Gil, leia para nós. Leia para nós aqui o autor. O autor. Embora seja Salomão o único autor provável, eruditos conservadores dividem si quanto à probabilidade, a possibilidade de ele ter realmente escrito o livro. 1. Negação da autoria salomônica. Depois de Lutero ter negado a autoria salomônica, a maioria dos eruditos da Bíblia negaram-na. Eis as principais razões. Então, deixa eu só fazer uma pausa aqui, irmãos. É tão difícil essa questão. Vou dar um exemplo para vocês.
Lutero, ele teve dificuldade de acreditar, pensem vocês, no dia de Lutero, 1500. Não existia igreja evangélica, seminários teológicos. Ele era um padre que fez a reforma, estava vivo pela misericórdia de Deus, vivendo escondido. E ao estudar a Bíblia e ao estudar vários textos, ele teve dificuldade, por exemplo, um dos livros que ele teve muita dificuldade de entender foi Apocalipse. Outro livro foi Tiago. Então, quando muitas pessoas, depois na história da igreja, viram que Lutero, por exemplo, faz um apontamento como esse, eles começam, aquelas escolas de alta crítica, a construir mais coisas, dando mais asas a um pensamento, porque, irmãos, a gente tem que pensar que Lutero, ele não tinha, que nem hoje nós temos, olha a quantidade de livros numa aula que eu estou lendo para vocês. Hoje, por exemplo, estamos trabalhando aqui, reproduzindo o livro do Ellison, o livro do Rio, ainda não, por enquanto ainda não li nada do Arthur Jr., e eu estou lendo do Francisco, 4 obras, são clássicas, que a gente está trabalhando numa aula de introdução ao Antigo Testamento. Então fica muito fácil para a gente fazer um apontamento crítico a Lutero. Agora, o que Lutero tinha nos dias dele? A biblioteca que ele tinha era a biblioteca romana, mas ele foi expulso, foi excomungado. Então agora ele estava refugiado em cidades, escondido, porque todo mundo queria matar ele, porque os pré-reformadores antes de Lutero foram mortos, ele sabia que ele seria morto, ele não foi morto pela misericórdia de Deus. Então, agora ele está fazendo a tradução da Bíblia, então é natural que algumas críticas e apontamentos de Lutero, a gente tenha que... a gente não pode ser tão efusivo. Por exemplo, Lutero, ele não enxergava a inspiração no Apocalipse. Agora, se coloque no lugar de Lutero lendo o Apocalipse, no ano de 1500. Se hoje Apocalipse já é complicado para nós, imagina para Lutero. As bestas, as taças. Ele lia tudo aquilo e falava, mas que livro é esse? Ele não conseguia entender. E por que Tiago para Lutero era difícil? Porque toda a vida de Lutero, no que se diz respeito à sua reforma protestante, as teses, qual que foi o grande texto de Lutero? Justo viverá pela fé. E Tiago fala muito de obras, então Lutero tinha essa dificuldade de enxergar as obras, porque a mensagem do justo viverá pela fé nasceu nele, essa foi a bandeira da reforma dele, de todo o processo das 95 teses dele. E a Igreja Católica, ela era fundamentada em cima do quê? De práticas, de obras, indulgência, comprar a salvação. E Lutero tinha dificuldade. Agora, vem cá, nós, ou depois de Lutero, para a gente fica muito claro que a fé sem obra é morta. Pode ver, hoje a nossa igreja, a gente tem um discurso de fé muito lindo, e o problema dos nossos membros, muitas vezes, ou nossa vida, é o que? É a obra. Então, estou fazendo essa citação, tá, irmão? Só para dar essa explicação para vocês, tá bom? Então, aí vem a escola da alta crítica, aí vem alguns questionamentos, tá bom? Então, vou ir rapidamente aqui. E vocês querem gastar algum tempo aqui sobre a negação da autoria? Ou não? Podemos prosseguir? Prossiga. O livro-texto já faz o debate, tá bom, meus irmãos? Eu particularmente acredito que é Salomão, versículo 1 é claro, né? É o rei, o filho de Davi que foi rei. Quem foi? Vamos lá. Para mim é tão simples. Vamos ler de novo Eclesiastes 1. Para mim aqui já acabou. Não tenho dúvida disso. O que está escrito lá? As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Bom, vamos lá. Quem era rei de Jerusalém? E quem foi filho de Davi? Salomão. Então, não tem sentido ser outro. Vamos supor que fosse Josias que escreveu Eclesiastes. Foi Ezequias. Ele é filho de Davi, mas ele poderia ter colocado o nome do pai, concorda? Entendeu? Filho de Josias. Filho do rei tal. Não era comum, tá bom? Tá joia até então?
Então, a confirmação da autoria... Oi, Júlia? Assim, é uma filiação, se for aí no hebraico, biológica, né? É um filho de consideração. Exatamente, né? Gil, lê a primeira frase aqui para nós, por gentileza, no 2, só essa primeira aqui. Ok. Confirmação da autoria salomônica. Muitos eruditos... É essa mesmo, no 2? Isso. Eu li isso aí, hein? Daqui? Não leio, não. Confirmação da autoria salomônica. Muitos eruditos conservadores, porém, sustentam que Salomão foi o autor pelas seguintes razões. Aí só lê a primeira frase. Do A. As auto-identificações do autor identificam Salomão. Exatamente. No B, a primeira frase até o versículo. Caso Salomão não fosse... Não, na parte B, Gil. Na parte B. É. O autor identifica-se como aquele que reuniu e organizou muitos provérbios. Então, é outra evidência. Quem foi o escritor de provérbios, né? No C, a primeira frase. A tradição judaica atribui o livro a Salomão, embora alguns dos rabinos, em época mais recente, tenham sugerido que possivelmente houve um aprimoramento por escribas, tais como homens de Ezequias. Né? É um outro assunto. E a última, só a primeira frase? A maioria das pessoas concordam que o autor do livro deveria ser Salomão. No caso não ter sido ele, as experiências, argumentos e conclusões apresentadas requerem que o autor como Salomão, pessoa de grande sabedoria, riqueza, fama, sucesso nos negócios e paixão por mulheres. E aqui vale a pena ler essa última estrofe. Pode... A última estrofe. Não houve ninguém tão maravilhosamente bem dotado para a tarefa de pesquisar e escrever esse livro como Salomão. E detalhe, irmãos, quando ele vai falar das vaidades, da futilidade, de correr atrás do vento, meu irmão, não tem ninguém melhor. Porque se uma coisa ele uniu debaixo do seu chapéu, foi a experiência de saber de tudo e mais um pouco do que qualquer outro homem. Então, é um detalhe bem interessante, né? A data, leia para nós, Pastor Johnny, rapidinho aqui, a primeira, até Cantares. Pois não. Se Salomão foi realmente o autor, é provável que o livro seja um produto de seus últimos anos. A tradição atribui a ele 3 livros. Que são Cantares, Provérbios e, nesse caso, Eclesiastes, né? Uhum. Tá bom? Agora, a data, vocês viram, 935. Aqui, leia para nós essa última frase, pastor. Pois não. Como ele reinou de 970 a 930, o livro deve ter sido escrito em 935 a.C., aproximadamente. Você pode ver que ele morre aos 930. Ele reina 40 anos. Então, supondo que ele realmente caia em si, tem tudo a ver, né? Cenário político e religioso, eu acho que é bem interessante isso daqui. Pode ler para nós, Júnior. Politicamente, o reino de Salomão foi um oásis de paz e prosperidade entre as conquistas de Davi e o ressurgimento do Egito em 926. As muitas alianças de Salomão com as nações vizinhas promoveram o comércio e o intercâmbio de ideias por todo o Oriente. Muitas personalidades mundiais procuraram aconselhar-se com Salomão, atraídas pela sua sabedoria, riqueza, esplendor e arte. O cenário político em que ele viveu foi ideal para empreendimentos arquitetônicos e o desenvolvimento da literatura e da arte. Salomão gozou de uma rara época de paz mundial. Então, eu concordo com o autor aqui, mas em partes. Em partes. Vamos lá. Vamos pegar nossa Bíblia. Abram lá em primeiro livro de Reis.
pode ver que Salomão, meus irmãos, olha que interessante. Ele... Opa, estou me perdendo aqui, só um minuto. Logo quando ele se torna rei, ele casa com a filha de Faraó. E logo depois disso, ele tem aquele episódio de conquistas, de sabedoria, etc. e tal, e casa-se com 1000 mulheres. Esse período de casamentos, a gente não sabe quando se dá, mas dá para ver que esse momento de paz e de harmonia foi o momento que favoreceu esses casamentos. E quando ele fica velho, é onde a Bíblia fala que ele se corrompe. Mas o que eu ia comentar com vocês, que eu discordo em parte aqui, por quê? Foi um período de paz? Foi. Mas teve um período de tormento também. Por que teve um período de tormento? Porque a gente vai ver aqui, olha só que interessante, que Deus, além de falar para ele diretamente com ele que dividiria o reino, abre lá em 1 Reis 11, 14. Nós veremos aqui algumas coisas muito interessantes acontecer. Olha só. O que está escrito aí em 11:14? Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o Edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Então, tem um tal de Edomita aí que vai ser uma pedra no sapato. Parou por aí? Não, vamos lá, vamos ver. Abra também, leia para nós o 11:23. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Opa, mais um que inclusive se refugia, esse no Egito. Opa, mas peraí, o Egito não era aliado de Salomão? Era aliado, até que as coisas são favoráveis. A história se repete, irmãos. Politicamente, economicamente, é aquilo, irmãos. No primeiro momento, os mais fracos se unem com os mais fortes, mas quando também você se torna forte, você quer um pedaço daquele manjar. E não parou por aí. Versículo de número 26. Lê para nós. Aliás, 25, Pastor Johnny, leia o 25. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadad. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Opa, peraí. Tinha um governante da Síria, tinha um edomita de Edom, que ficava a leste de Israel, e também agora a pedra no sapato, dentro do sapato. Olha lá. Não estava fora do sapato. Esses dois estavam fora do sapato. 26. Então Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Pois é. E aqui, mais um que a gente sabe, e aí onde entra aquela velha história que a gente já contou. Então, aqui a Bíblia está mencionando 3 momentos de tensão. Agora, tudo isso acontece por causa do quê? Capítulo 11, versículo 9. Leia lá para nós, Johnny. 11:9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. E leia para nós
o próximo versículo também. Perfeito. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Joia. E agora também pode ler o 11:40. Olha que interessante esse 11:40. Olha a postura de Salomão. Agora, guardem isso, irmãos. Olha que interessante. Ó, lembra que eu falei que não tem uma menção direta. Salomão, dá para ver que em algum momento do seu reinado ele se sentiu intransponível. Ninguém tinha acesso a ele. Ele era tão sábio, tão sábio, tão sábio que ninguém chegava para falar com ele, nem um sacerdote, nem um profeta. Aí ele se sucumbe no seu pecado e dá para ver que ele não aceitou a instrução de ninguém. Porque no versículo de número 29, Deus levanta um profeta de Siló, um silomita, que é quem vai e dá agora o reino para Jeroboão. E agora no versículo 40, olha lá, leia para nós. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Oh, mas peraí, Salomão não era casado com uma das princesas do Egito? Era, mas essas horas, meu irmão, o poder. Jeroboão era também uma pessoa forte que dominava no norte, tinha uma promessa agora sobre ele, e ele vai e ele recebe o apoio. Assim como aconteceram também com esses outros homens. E ó, perceba que o texto faz uma denúncia. Salomão tenta matar quem Deus também está ungindo. Ó, olha que interessante. Vamos lá. Versículo 29, leia para nós. Versículo 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, né, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, de Israel, a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Pode ler o 32, que vale a pena também. Desculpa, o 33, né? Isso. Farei 33. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Uau! Pastor, quando a gente percebe, irmão, estou fazendo todos esses apontamentos que agora, você vê, olha que interessante, Salomão tenta matar também quem o profeta Aias ungiu. Interessante, não? Você vê quando uma pessoa se desvia, olha como ela vai cometendo atos inconsequentes e acha que tudo que está fazendo em nome de Deus. Percebam? Nenhum profeta vai a ele, mas Natã foi até Davi. Abigail teve acesso a Davi. Os sacerdotes nos dias de Davi tinham acesso a Davi. Jonatas tinha acesso a Davi, mas ninguém tinha acesso a Salomão. Olha o perigo. Tá bom, meus irmãos? E agora, para a gente concluir aqui, só quero agora fazer uma... aqui, então, a gente vai... Cenário político e religioso. Aqui, ó. Leia para nós, pastor Johnny. Porém, Salomão parece ter... Só essa primeira frase. Perfeito. Porém, Salomão parece ter desenvolvido um espírito ecumênico de acomodamento religioso ao procurar apaziguar suas muitas esposas estrangeiras. Aí tá bom. Ou seja, né, aqui está mostrando um pouco sobre a questão política nos dias do reinado de Salomão, tá? Bom, irmãos, agora para a gente concluir aqui, leia para nós só esse que está em destaque, objetivo do livro. Perfeito. Objetivo do livro de Eclesiastes.
O objetivo do escritor foi demonstrar científica e filosoficamente a futilidade da vida sem Deus e mostrar a satisfação e a alegria de viver na percepção da soberania divina. O livro é uma exposição dramática das arrogantes reivindicações do naturalismo. Em outras palavras, e aqui eu vou parar por aqui, irmãos, porque já está dando o nosso horário, eu quero até concluir, até só fazendo aqui alguns apontamentos. O livro de Eclesiastes, ele é um livro que, de fato, você vai notar nele essa reflexão da vida pela vida. Pode ver que ele usa sempre a expressão debaixo do sol. Tudo é vaidade, dando uma ideia da nossa dinâmica aqui. E o que importa para a vida. E que muitas coisas é correr atrás do vento. Então, ele tem esse lado belo, poético, de mostrar que sem Deus nós não somos nada. Pode ver que ele resume a máxima do livro dizendo que nós precisamos temer a Deus e seguir a Deus. Porque sem isso, a gente não é nada. E partindo do pressuposto e da história que ele aprendeu, que ele viveu, que ele caiu, escorregou e ele se levantou, faz todo sentido ter sido Salomão que escreveu, de fato, esse livro. Porque ninguém foi tão rico quanto ele, nem tão sábio quanto ele, nem tão, vamos dizer assim, tão ousado quanto ele. Alguém já se casou com mais de 1000 mulheres? Pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, ele fez coisas que ninguém fez e viveu experiências que ninguém viveu, não no sentido da sexualidade, mas no sentido do poder, da exuberância. E ele pode ter tido essa experiência com Deus e depois a queda de viver segundo as suas próprias inclinações. E Eclesiastes vai ser a síntese da vida dele. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Querem fazer alguma pergunta sobre Eclesiastes? Tem alguma dúvida? Não? E Cantares, pastor? E Cantares, para a gente concluir, ficar como aula dada, né? Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é o poema de Salomão com a Sulamita. Esse livro também passou por embrolhos terríveis na história da igreja. Principalmente durante esses 1500 anos iniciais da história da Igreja Católica, que o que acontece, muitos padres católicos viam naquele livro o quê? Um livro muito apimentado para estar nas páginas da Bíblia. Como pode um livro desse ser inspirado? Então, irmãos, ele recebeu muitas, mas muita crítica. Resumindo, muito erótico. Imagina padres piedosos que faziam uma associação de que a santidade tinha a ver com a castidade, vendo um livro tão pornográfico, tão erótico. Isso era uma coisa incabível, porque no catolicismo vocês sabem que essa ideia foi muito associada principalmente pelos monges que viviam enclausurados. Né? Até hoje você pode ver que eles associam isso. Pode ver que Maria até hoje nunca teve outros filhos. Né? O celibato é algo muito santo. Irmãos, isso não tem nada a ver. O celibato não é uma questão. Tem pessoas que nascem com o celibatário e outras se tornavam eunucos na história. Lembra disso? O eunuco? Ele era celibato na marra. E alguns poucos eram celibatos por opção. Eu quero viver uma vida celibatária. Não. Então, na realidade, a gente sabe que a santidade, né, não tem nada a ver com isso, né? Até porque Deus deixou o sexo como uma coisa boa no casamento. Mas Cantares, a síntese dele é o quê? É a representação de Deus com Israel e de Jesus com a sua igreja. Essa é a maior interpretação. É também um livro de Salomão e é o amor que ele tinha por uma mulher chamada Sulamita. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Para a gente resumir o livro de Eclesiastes, é isso, tá bom? Eu separei muitas porções aqui de Eclesiastes para a gente ler, e eu ia separar também várias porções também de Cantares para a gente fazer os apontamentos, mas já está dando a hora aqui, então a gente vai estar encerrando assim. Qualquer dúvida, leiam no livro texto, me procurem depois. Mas é um livro poético, muito lindo também,
em que também pode ser aplicado na vida de um casal, do romance entre um marido e uma mulher. É um livro poético, irmãos, né? E ali a gente tem palavras lindas, e eu queria até concluir a aula de hoje lendo apenas um versículo de Cantares, que eu amo demais. Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 2, versículo 16. Queria ler esse versículo, tá bom? O que diz? Quem achou pode ler? Primeira parte, mas podem ler o versículo todo. 2:16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Fica aqui um texto maravilhoso para você orar para o seu noivo e para você se derramar na presença dele. Eu sou dele e ele é meu. O meu amado é meu, ele é meu e eu sou dele. O versículo anterior, fica aqui também uma dica: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas. Vou fazer aqui também uma aplicação prática, tá, meus irmãos? Vamos pensar aqui não em raposa, mas em lobo, tá? Um lobo destrói muita gente e um lobinho destrói também. Percebam que muitas vezes quando nasce os filhotes, a gente costuma a ter um certo apreço, né? Até por crias de lobo, né? Nasceu um lobinho, olha que bonitinho. Em 3 meses é um lobinho pequenininho. Uma raposa em 3 meses é uma raposinha pequenininha. E em 6 meses? E aí? Já dá para jantar o galinheiro? Já dá para acabar com a criação? Só uma raposinha? E qual é a aplicação prática aqui? Pecados e pecadinhos. A gente tem que tomar cuidado das raposas. Aquilo que vem para nós como banquetes grandes. Mas aquelas raposinhas tão gostosinhas, aquela lá não tem problema. Hoje não. Daqui a 1 mês, a bichinha já vai estar acabando com tudo. Daqui a 6 meses, acabou com tudo. E o problema é que a gente muitas vezes despreza as raposas, mas deixa as raposinhas. Mas o meu amado é meu e eu sou dele. E ele pastoreia entre os lírios e não entre as raposas, tá bom? E a nossa pesquisa de casa não vai dar para fazer, por causa da hora, tá bom? Mas vai ficar aqui a lição de casa para vocês. Qual é a lição de casa? Vocês vão tentar achar o versículo: não repreenda o tolo. Aonde está esse versículo em Provérbios? Aonde está? Não repreenda o tolo. Procure. E aí, depois a gente debate aí. Quem sabe, na próxima aula, na abertura, a gente faz aí um bom momento, tá bom? Quem sabe até de recapitulação. Fechado? Tá bom. Tá bom, Ok. meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Tá joia? Então, Ok. poéticos, terminamos, tá bom? Ok. Joia? Vamos começar na próxima aula, terça-feira, os profetas. Então, Ok. bora nas leituras. Bora nas Ok. leituras. Tá joia, meus Tá bom. irmãos? Que Deus abençoe, conceda aos meus irmãos uma boa semana, um bom Amém. restante de semana e um excelente final de semana. Amém. E que Deus abençoe muito lá o pastor Jackson e todos vocês, Gil e pastor Johnny, no trabalho com a família, viu? Fico feliz aí, que Deus use muito vocês. E que Amém. Deus nos abençoe também, as minhas ovelhinhas, ao meu irmão Júnior também. Amém. Deus abençoe-nos Bom muito. fim de semana. E é isso. Deus abençoe. A todos Deus os abençoe, irmãos. meus irmãos. Os irmãos não tem Bom nenhuma fim de dúvida, né? semana. Não tem, né? Não. Então, tá bom. Deus Fica na paz, abençoe, a meus irmãos. todos os irmãos. Fiquem na paz. Bom fim de Descanse. semana. As paz. Boa noite. Até, rapaz. Boa noite, graças a paz. Boa noite, irmãos.